Salmo 77. Salmo de Asaf. Asaf era um homem de mente exercitada e geralmente tocava o tom mais grave. Ele era atencioso, contemplativo, fiel e ainda assim havia nele um traço de tristeza e isto transmitia um tom enérgico às suas canções. Versículo 1. Eleva a Deus a minha voz. Esse salmo tem em si muita tristeza, mas podemos ter certeza de que terminará bem, pois começa com oração, e esta nunca tem um resultado nocivo. Asaf não se inclinou para o homem, mas para o Senhor, e a ele Asaf foi, não com palavras estudadas, imponentes e pomposas, mas com clamor, a expressão de dor natural, incólume, sem hipocrisia. Ele também utilizou sua voz, pois ainda que a pronúncia vocal não seja necessária na vida de oração, geralmente parece forçada sobre nós pela energia de nossos desejos. Algumas vezes a alma se sente compelida a utilizar a voz, pois assim encontra um escape mais livre para a sua agonia. É um consolo ouvir o alarme soando quando a casa é invadida por ladrões. Charles Haddon Spurgeon. No início do salmo, antes de falar de suas tristezas, ele se apresenta em demonstrar a solução necessária e mais eficaz para dissipar a tristeza. Ele diz, como muitos, que não acusa Deus de crueldade ou tirania como fruto de sua impaciência pelo sofrimento ou a murmuração, ou que pronuncia palavras blasfemas pelas quais a desonra possa cair sobre Deus, ou que, por deixar-se levar pela tristeza e desconfiança, acelera sua própria destruição ou preenche o ar com queixas vãs. Antes, foge diretamente para Deus e nele descarrega sua tristeza, esperando que ele não o afaste de sua graça que tão eficazmente cura suas dores, moleros. Para que me atenda. À segunda batida, a porta da graça abriu-se. Inclinou para mim os ouvidos. John Collins. Versículo 2. No dia da minha angústia procuro o Senhor. Dias de angústia devem ser dias de oração. Em dias de luta interna, especialmente quando Deus parece ter se retirado de nós, precisamos buscá-lo e buscar até que o encontremos. No dia de sua dificuldade, ele não procurou pelas distrações das obrigações comerciais que pudessem afastar suas dificuldades, mas buscou Deus, seu favor e graça. Aqueles que passam por lutas mentais não devem decidir beber ou gargalhar até esquecê-las, mas orar para superá-las. Matthew Henry. Versículo 3. Há momentos da vida de todos os cristãos quando Deus e seus caminhos se tornam ininteligíveis a eles. Eles se perdem em profunda meditação e nada lhes sobra senão um suspiro desesperador. Mas Paulo nos esclarece que o Espírito Santo intercede pelos cristãos a Deus quando eles não conseguem pronunciar seus gemidos. Romanos 8:26, August F. Tulloch. Versículo 4. Tão perturbado estou, que nem posso falar. Versículo 4. Tão perturbado estou, que nem posso falar. Os grandes sofrimentos são mudos. Correntes profundas não lutam entre os seixos como os pequenos riachos rasos que vivem nas chuvas passageiras. As palavras reprovam o homem cujo coração engana. Ele havia clamado a Deus, mas não poderia falar com o homem. Que misericórdia é esta? Podendo fazer o primeiro, não precisamos nos desesperar, ainda que o segundo esteja totalmente fora de nosso controle. Asaf, insone e muda, bateu-se profundamente. Contudo, animou-se e, dessa maneira,
nós também devemos nos reanimar. Charles Adam Spurgeon. Algumas vezes nossa dor é tão violenta que não encontra escape, nos estrangula e somos vencidos. Permanece conosco em nossa deserção, como com um homem que sofre uma leve machucadura. No início, ele anda de um lado para o outro, mas por vezes não procura, em tempo devido, prevenir uma lesão que esteja se formando. A ferida negligenciada começa a supurar ou gangrenar e o leva à dor ainda maior e perda. Muitas vezes, isso também ocorre conosco em nossa tristeza espiritual. Quando nossa dificuldade se inicia, oramos e derramamos nossa alma diante do Senhor. Porém, mais tarde, as águas de nossa tristeza afogam nossos clamores e ficam tão sobrecarregados de modo que, tendo o mundo todo, ainda não conseguimos orar, ou pelo menos não encontramos aprofundamento, nem vida nem prazer em nossas orações. E o próprio Deus parece não ter deleite nelas, e isso nos deixa mais tristes. Salmo 22, versículo 1, Timothy Rogers, em um discurso sobre lutas da mente e a doença da melancolia. Lágrimas têm língua, gramática e idioma que nosso Pai conhece. Os bebês não têm orações para o seio senão o choro. A mãe consegue ler a fome no pranto. As lágrimas têm língua, gramática e idioma que nosso Pai conhece. Os bebês não têm orações para o seio senão o choro. A mãe consegue ler a fome no pranto. Samuel Rutherford. Se durante todo os desencorajamentos sua condição prova ser pior e pior, de modo que você não consiga orar, mas fique mudo quando for à presença dele, como Davi, faça então sinais quando não puder falar, gemidos, suspiros, soluços, balbucio, como Ezequias fez. Lamente-se por sua indignidade e anseie que Cristo profira seus desejos por você, e que Deus ouça Cristo por você. Thomas Goodwin. Versículo 5. Penso nos dias de outrora. Trago à lembrança os anos de passados tempos. Não havendo bem algum no presente, a memória revisitava o passado para encontrar consolo. Ela antes emprestaria uma luz dos altares de ontem para iluminar a soturnidade de hoje. É nosso dever procurar consolo e não ceder ao desespero e insolência soturna. Charles Adam Spurgeon. Versículo 6. De noite indago o meu íntimo. Sem dúvida, Paulo e Silas se lembraram de sua canção na noite em que foram presos em Filipo, e isto lhes concedeu encorajamento sob provações posteriores. E não podem muitos de vocês, meus irmãos, da mesma forma, lembrarem-se dos amparos e consolações de que vocês desfrutaram em dificuldades anteriores e como o Senhor transformou a sombra da morte em manhã. John Hilland. Meditei em meu coração, Almeida, Revista e Corrigida. Ele não deixou a introspecção, pois estava resolvido a encontrar a origem de sua tristeza e traçar sua fonte principal. Decidiu-se a lidar com isso falando, não apenas com sua mente, mas com a intimidade de seu coração. O coração trabalhava com ele. Ele não era ocioso, não brincava com a melancolia. Posicionou-se e resolutamente decidiu que não morreria amansado pelo desespero, mas lutaria por sua esperança até o último momento da vida. Charles Adam Spurgeon. Versículo 9. Esqueceu-se Deus de ser benigno. Oh, meu Deus, peco contra a tua justiça de hora em hora, e tua misericórdia interpõe-se para a minha remissão, mas, impede-me de pecar contra a tua misericórdia. Porque suplica,
porque súplica posso esperar quando tiver feito de meu advogado meu inimigo. Porque súplica posso esperar quando tiver feito de meu advogado meu inimigo. Joseph Hall. A pobre criança clama por atenção de sua mãe. O que farei para atrair a atenção de minha mãe? Oh, minha mãe, o que farei para conseguir sua atenção? E pode ser que a mãe esteja logo atrás da criança. Ela apenas se esconde para testar o afeto do infante. Assim a pobre alma clama por Deus e se queixa: ó meu Pai, onde está meu Pai Celestial? Terá se esquecido de ser benigno, terá calado sua bondade em descontentamento. Enquanto isso, Deus está mais próximo do que as almas imaginam, brilhando sobre elas em espírito de graça e de súplicas, com suspiros e gemidos inexprimíveis. Mate Laurens, ou, na sua ira, terá ele reprimido as suas misericórdias. Os dutos da bondade estão entupidos para que o amor não possa mais fluir por eles. As entranhas de Jeová não mais anseiam por seus filhos amados. Assim, fio por fio, a incredulidade é golpeada e arrancada da alma. Ela levanta questões e nós a encontraremos com questões. Elas nos faz pensar e agir ridiculamente. Nós amontoaremos escárnio sobre ela. O argumento desta passagem toma em grande parte a forma de um reductio ad absurdum. Desnude-a, e a desconfiança é uma monstruosa porção de insensatez, sei lá. Aqui descanse por um tempo, pois a batalha de questões precisa de uma trégua. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 10. Então disse eu: isto é a minha aflição. E ganhou o dia. Fala racionalmente agora e sonda o campo com uma mente mais clara. Confessa que a incredulidade é uma enfermidade, uma fraqueza, uma insensatez, um pecado. Pode-se também compreender que ele queira dizer: esta é a tristeza designada a mim. Eu a carregarei sem queixa. Quando percebemos que nossa aflição é compartilhada pelo Senhor e é a porção ordenada do nosso cálice, nos reconciliamos com ela e não mais nos rebelamos contra o inevitável, porque não ficaríamos contentes se é a vontade do Senhor. O que Ele providencia não é para que interpretemos maliciosamente. Charles Haddon Spurgeon. Isto é uma enfermidade, quando a inclinação e a predisposição da alma estão corretas, mas, seja por alguma violência de corrupção ou força da tentação, um homem é desviado e retirado do caminho. Com a agulha da bússola do marinheiro, como a agulha da bússola do marinheiro, que se tiver acertada, apontará sempre para o norte, estará inclinada para o polo norte, mas sendo sacudida e agitada, pode algumas vezes ser desregulada, desorientada, ainda que sua inclinação se mantenha direcionada para o norte. E isso é uma enfermidade. James Naughton. Versículo 10 e 11. Então disse eu: isto é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Portanto, cristão, quando você estiver nas profundezas da aflição e Satanás o tentar caluniar a Deus, como se tivesse esquecido de você, cale a boca do inimigo com isso. Não, Satanás. Deus não se esqueceu de agir por mim, mas eu me esqueci do que ele fez por mim. Caso contrário, eu não poderia questionar seu vigente cuidado de Pai por mim.
cristão, jogue com suas lições. Louve a Deus por misericórdias passadas, e em pouco tempo você terá um novo cântico em sua boca por uma misericórdia atual. Ou, ocasionalmente, um pequeno escrito é encontrado no escritório de um homem e isto colabora para resguardar as suas propriedades. A falta destes documentos poderia levá-lo ao aprisionamento. Há também o caso em que a lembrança da experiência de alguém impede que uma alma caia no desespero, uma prisão na qual o diabo anseia colocar o cristão. O cão, quando perde seu rasto, retorna na trilha da caça e o recupera para então fazer sua busca com mais energia que nunca. Portanto, cristão, quando a sua esperança estiver se perdendo e você questionar a sua salvação no mundo vindouro, olhe para trás e veja o que Deus já fez por você. Portanto, cristão, quando a sua esperança estiver se perdendo e você questionar a sua salvação no mundo vindouro, olhe para trás e veja o que Deus já fez por você. William Gurnall. Versículo 11. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Qualquer outra coisa pode pairar no esquecimento, mas as maravilhosas obras do Senhor nos dias da antiguidade não devem enfrentar o esquecimento. A memória é um encaixe feito à mão para a fé. Quando a fé tem seus 7 anos de fome, a memória, como José do Egito, abre seus celeiros. Charles Haddon Spurgeon. Os feitos do Senhor, tuas maravilhas. O salmista não sugere estabelecer uma distinção entre as obras e as maravilhas de Deus, mas, antes, afirma que todas as obras de Deus são maravilhas, todas, seja em providência ou graça, todas as obras de Deus são maravilhosas. Caso tomemos a experiência individual do cristão, do que esta experiência é feita de maravilhas. Do que esta experiência é feita de maravilhas. A obra de sua conversão maravilhosa. Aprisionado em um curso de negligência e impiedade, procurando graciosamente e gentilmente compelido para estar em paz com Deus, cuja ira havia provocado. A comunicação de conhecimento maravilhosa. A deidade e a eternidade se somam gradualmente. A Bíblia, então, tomada página por página, e cada página é como um volume que nenhuma pesquisa pode esgotar. O apoio na batalha, maravilhoso. Ele, um filho da corrupção, contudo capacitado a lutar com o mundo, com a carne, com o diabo e frequentemente a esmagá-los sob seus pés. Os consolos na aflição, maravilhosos. Tristeza santificada de maneira a ministrar alegria, e uma colheita de contentamento ceifada de um campo regado com lágrimas. Anjos trazendo as pencas da terra e o espírito caminhando com tranquilidade no rio de cristal e nas ruas de ouro, tudo maravilhoso. Henry Melville. Versículo 13. O teu caminho, ó Deus, está no santuário, ao meio da revista e corrigida. Ainda que as obras de Deus sejam em parte manifestas a nós, contudo, todo o conhecimento que temos delas está muito distante de sua imensurável estatura. Ademais, deve-se observar que ninguém saboreia minimamente as suas obras, exceto aqueles que por fé se levantam ao céu. E, contudo, o ponto máximo que podemos alcançar é contemplar com admiração e reverência a sabedoria oculta e o poder de Deus que, enquanto resplandecem em suas obras, em muito excedem os poderes limitados de nosso entendimento. João Calvino. Versículo 15. Os filhos de Jacó e de José. Foi José ou foi Jacó que gerou os filhos de Israel? Certamente Jacó gerou, mas como José os nutriu, eles também são chamados por seu nome. Talmud.
Versículo 16. Viram-te as águas, ó Deus, as águas te viram e temeram, até os abismos se abalaram. As águas viram seu Deus, mas o homem se recusa a discerni-lo. Elas se abalaram, mas os pecadores orgulhosos são rebeldes e não temem o Senhor. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 16 a 18. As águas viram o Senhor, mas os homens não o veem. As profundezas se conturbaram. Mas o homem diz em seu coração, não há Deus. Salmo 14, Salmo 53. As nuvens derramaram água, mas os homens não derramam clamores e lágrimas para Deus. Os homens enviaram um som. Os céus enviaram um som, mas os homens não dizem, onde está Deus, meu Criador? Onde está Deus, meu Criador? Suas flechas também foram lançadas, mas nenhuma flecha de contrição e súplica enviada por homens em contrapartida. A voz do seu trovão estava no céu, mas os homens não ouvem os altos trovões da lei. Os relâmpagos relampejam no mundo, mas a luz da verdade resplandece na escuridão, e a escuridão não a compreende. A terra tremeu e foi sacudida, mas os corações humanos permanecem impassíveis. George Rogers, versículo 20. O teu povo, tu o conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão. Que transição é esta da tempestade para a paz, da ira para o amor? Calmamente, como um rebanho, Israel foi guiado pela ação humana que encobriu a excessiva glória da presença divina. O golpeador do Egito era o pastor de Israel. Ele conduzia os seus inimigos à sua frente, mas foi adiante de seu povo. Céu e terra lutaram ao seu lado contra os filhos de Cã, mas foram igualmente subservientes aos interesses dos filhos de Jacó. Portanto, com alegria devota e consolação plena, fechamos este salmo, o cântico daquele que esqueceu como falar e ainda aprendeu a cantar muito mais docemente do que seus companheiros. Charles Haddon Spurgeon. O salmista alcançou o apogeu de seu desgaste. Encontrou o alívio de sua tristeza, forçando seus pensamentos a outra direção, permanecendo em todas as mais poderosas maravilhas da antiguidade. E aí, ele deve terminar. Em sua intensidade atual de paixão, ele não pôde confiar em si mesmo para obter meras lições de consolo. Há épocas em que mesmo a fé mais santa não consegue suportar ouvir palavras de argumentação, embora ainda possa encontrar suporte do qual descansar, ao simplesmente contemplar em toda a sua inata magnificência as obras que Deus forjou. Joseph Francis Theroux.